Gentileza, filho. O senhor quer Alô? matar do coração logo de primeira, assim? Ô, E meu eu tô, filho. e eu tô daqui assim, não olha para mim, não olha para mim. Soldado tem que estar pronto para a convocação, para a guerra. É isso aí. Vamos lá, então. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos pelo nosso amanhecer, pelas nossas vidas. Independente da temperatura, ó Pai, o Senhor cuidou de nós a cada instante. Estamos aqui reunidos, Senhor, na tua presença, e nós estamos aqui, ó Pai, para aprender um pouco mais da tua palavra, para agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe a vida de cada filho que aqui está, aqueles que não tiveram oportunidade ainda de chegar. Abençoe grandiosamente, Senhor, a vida do apóstolo, da pastora Sandra, do Pedro, de toda a liderança, de todos os pastores, ó Pai, porque nós somos gratos e nós cremos, ó Deus, aonde estiver dois ou mais reunidos, o Senhor fará presença. Então, nos capacita neste momento para que a gente venha ter um entendimento maior ainda da tua palavra e que nós estejamos fortalecidos cada vez mais para levar o teu nome àqueles que estão necessitando, Pai, porque nós sabemos que tem muitas vidas sedentas para ouvir a tua palavra. É o desejo do nosso coração para essa noite, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Depois de uma oração do nosso obreiro lá de Votuporanga, meu Deus, né? Estamos felizes demais aqui. Quero novamente expressar a minha gratidão a Deus pela vida de cada pastor, cada pastora, cada líder, a você que é um líder em potencial, a você que é um líder de célula, de ministério, de setor, de área, distrito aqui da sede, que é a nomenclatura que nós usamos. Estamos muito felizes mesmo, né? Felizes por essa terça-feira, um tempo de calor, como foi falado no começo aqui em todo o Brasil, e no final de semana parece que muda novamente, né? É impressionante os altos e baixos de clima aqui no Brasil ultimamente. Mas eu estava falando aqui da minha gratidão a Deus por todos aqueles que entenderam esse projeto, entenderam essa campanha, por todos aqueles que tiveram o discernimento de colocar a sua vida, a sua casa à disposição do Senhor. No dia 17, sábado passado, nós vivemos um tempo muito precioso, eu diria poderoso, e não há como não estarmos aqui felizes nessa terça-feira para avaliarmos aquilo que foi feito depois de quase um mês ou mais de um treinamento no Tadel, né? Eu tive todo um cuidado, como era uma campanha nova, eu tive todo um cuidado de ser muito repetitivo, né? Alguns pastores até brincavam, olha, eu já sei até de cor já, né? Até de cor todos os tópicos, porque o senhor repete todo o Tadel e acrescenta mais um. Então, cada semana eu ia falando um tópico e aí na outra semana eu ia acrescentando um, para que houvesse realmente um entendimento pleno de uma coisa muito simples, mas que o diabo é tão astuto que ele procura nos confundir até em coisas pequenas. Então, eu tive todo um cuidado, não tivemos pressa, né? Fizemos uma coisa organizada, planejada, devidamente. Então, quem seguiu as etapas do Tadel conseguiu fazer com sucesso a sua casa nessa campanha, né? Com certeza, quero crer que 100% dos que entraram tiveram sucesso. Eu quero olhar pela fé e crer que realmente nós abalamos o inferno juntos. Eu quero crer que vidas foram saqueadas e, assim como aqui na sede, eu quero crer que em todas as nossas igrejas os resultados tenham sido muito, muito expressivos. E a primeira campanha para que a gente possa, no ano que vem, melhorar, aprimorar, aperfeiçoar. Já recebi muitas dicas, gente que tem
palavras construtivas, né? Olha, apóstolo, foi muito bom, mas se fizesse isso, eu acho que ia ficar muito melhor. Eu falei, uau, eu não tinha pensado nisso. Aí alguém veio e falou assim: olha, foi muito legal, mas ó, se a gente tivesse feito dessa forma aqui, né, em vez daquela, ficaria, acho que o resultado seria maior. Eu falei, puxa, não tinha pensado nisso, vamos pensar na próxima. Então, toda palavra construtiva que veio, meu Deus, é bem-vinda, é recebida, e vamos tomar posse para que 2025 possamos repetir com mais excelência e que os resultados apareçam com muito maior expressão em nome de Jesus. Uma das coisas que eu tenho aprendido na palavra de Deus e até na vida profissional é a questão de foco. Nenhum exército, eu acho isso lindo, nenhum exército será vitorioso se houver soldados desfocados, comandantes desfocados. Nenhum exército será vitorioso, porque a voz de um comandante, a voz de um general, numa direção, numa estratégia para atacar o inimigo, se um soldado ou 10 soldados acham, não estou, acho que não é por aí, é por aqui, e tomar a sua própria direção, o outro achar, não é o tempo certo, não é a hora certa, o outro achar assim, não vai dar certo. Eu acho que o nosso general ali, que deu essa voz de comando, não está muito bem da cabeça, então vamos ficar por aqui mesmo. Então, quando um exército está desfocado, o desastre é muito grande, a derrota é muito grande. Mas quando um exército, e eu creio que esse é o nosso exército, que o general nosso é Jesus Cristo, e esse exército que tem marchado com foco, com determinação, nós sabemos o nosso alvo, nós sabemos quem somos e para onde nós vamos. Isso traz a vitória, isso traz o resultado. Quando a unidade no corpo, quando a unidade na liderança, quando todos marchamos na mesma direção, com a mesma força, com o mesmo empenho. Meu irmão, é maravilhoso, porque os resultados aparecem, porque Deus honra quem anda na unidade. Então, eu quero louvar a Deus porque você andou na unidade, quero louvar a Deus porque alguns se esforçaram mais, outros menos, não importa. O importante é que todos nós caminhamos na mesma direção, de mãos dadas, como um exército, aliançados, que ninguém fica para trás, ninguém vai para frente, todos nós marchamos juntos, compassados, né, para alcançar a vitória. Eu quero muito louvar, então, ao Senhor pela sua vida, porque você entendeu esse projeto, compreendeu, praticou esse projeto. Nós vamos ter ainda um tempo de avaliar as igrejas todas que participaram desse projeto, né? Domingo que vem, nós vamos oferecer um café da manhã muito lindo para aqueles que abriram as suas casas, aqueles que foram os facilitadores, né, que lideraram uma casa. Nós vamos oferecer um café e vamos alternando nos testemunhos. Eu quero muito ouvir os testemunhos de qual foi a experiência que cada um teve. Eu tive o privilégio, a honra de receber vídeos lindos, lindos, né? Desde Votuporanga, os detalhes, algumas casas aqui na sede, em outras igrejas nossas. Meu Deus, eu fui bombardeado, né? Abençoado com muitas informações, e eu fiquei muito feliz e grato a Deus pela mobilização de pessoas tão sinceras, apaixonadas por Jesus e que fizeram com tanta excelência, excelência mesmo, o dia 17, o encontro com Deus na minha casa. Então, que a minha primeira palavra aqui é de gratidão a Deus. Então, recebe aí na sua cidade,
no seu bairro, aqui em São Paulo, recebe aí uma palavra de gratidão muito preciosa da minha parte por você fazer parte desse projeto, né? Podemos melhorar? Com certeza podemos melhorar, podemos aperfeiçoar, podemos ter um entendimento mais profundo. Então, eu gosto muito de parar para avaliar. Não adianta a gente fazer uma agenda atropelada e vai fazendo e não vai medindo os resultados. O que é que deu certo? Aonde deu certo? O que pode ser melhorado? Quando Jesus ele nos ensinou sobre isso, a importância dos relatórios, quando Jesus envia os 70 e comissiona eles a uma obra evangelizadora, libertadora, entra em todas as casas, prega o evangelho e ali deixa a paz naquela casa. Depois que eles fizeram tudo isto, Jesus chamou todos eles de volta e disse: Agora eu quero saber o que aconteceu. E pediu deles um relatório. Ele queria saber como é que foi a recepção, como é que foi o encontro que vocês tiveram nas ruas, nas casas. Eu quero saber. E ali eles puderam prestar contas, né, daquilo que eles tinham feito. Isso é muito lindo, porque a prestação de conta nos dá um parâmetro da onde nós estamos, o que é que nós alcançamos e como podemos melhorar daqui para frente. Então, eu quero aqui somente da sede, né? Eu quero até que os pastores me perdoem aí, os pastores das congregações, dos núcleos, me perdoem, mas nós vamos ter o nosso tempo de avaliar, um tempo só de avaliar as nossas igrejas, e eu quero saber muito mesmo como é que foi o encontro com Deus na minha casa, aí na sua igreja, na sua cidade, no seu bairro, né? Eu vi, por exemplo, a Neuzinha. Meu Deus, a Neuzinha fez até o vídeo, né? As casas que foram abertas, com os resultados, né? Muitas casas fizeram vídeos, colocaram fundo musical, foi muito, muito top. Parabéns para cada um de vocês. Então, eu queria aqui fazer uma avaliação, até para que você que é pastor da nossa congregação, Ribeirão Preto, Campos Goytacazes, Jaú, a você de São Bernardo, você pudesse acompanhar uma avaliação bem simples, mais objetiva do que aconteceu aqui na sede, né? Então, eu queria pedir para o meu filho amado, o pastor Alex, se ele pudesse trazer esse relatório que a liderança diária e distrito passou para nós. Eu acho que foi no dia de ontem, né? Passou no dia de ontem e de hoje também, tá bom? Pastor Alex. Bem, boa noite a todos que estão conectados conosco. Muito bom estar aqui com vocês. Terminamos aí depois de quase 2 meses, foram 8 treinamentos que nós tivemos nessas semanas aí de preparação. Sábado eu falei para o apóstolo, terminou o sábado, parecia que tinha passado um trator em cima, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Os casos que tiveram desafio a gente conseguiu resolver e foi uma bênção mesmo. Nós tivemos aqui um relatório prévio, faltam, se eu não me engano, são 2 áreas que nós ainda não conseguimos ter a resposta, mas o nosso diagnóstico aqui, quero compartilhar a tela com vocês, e enquanto compartilho a tela aqui, espera só um pouquinho, pronto, aqui. Vê se todos estão vendo aí. Sim. Então, tá bom. Então, essa é a avaliação que nós fizemos aqui do nosso encontro com Deus e dessa semana. Quantas casas aqui na sede até agora nós temos contabilizadas que fizeram? Não contamos aqui células, estamos contando aqui só as casas que estiveram recebendo o encontro com Deus. Foram 45 casas no sábado. Dessas
45 casas, entre conversões e reconciliações, nós tivemos 34 que foram ali atestadas, verificadas. Não a conversa, porque a gente fez um apelo, todo mundo junto respondeu na primeira mensagem, mas esses que a liderança entendeu que ao final de tudo afirmaram a sua decisão, ou se reconciliaram com Jesus. Nós tivemos num total de 406 pessoas que estiveram reunidas nessas casas no sábado. E dessas 406 pessoas, foram 119 pessoas de primeira vez. Uau! Então, assim, algo maravilhoso que nós vivemos nesse sábado. Essa aqui é uma avaliação por área e distrito. Então, aqui a área prata, aqui a área branca, o distrito verde, o distrito amarelo, o distrito vermelho e o distrito azul. Então, essa é a nossa avaliação que nós tivemos aí desse sábado até agora. Lembrando que ainda nós temos mais duas áreas que ainda precisam entregar, e aí nós vamos complementar isso e vamos disponibilizar para todo mundo aqui, dizendo da sede. Lembrando que é só das casas que fizeram o encontro com Deus no sábado, e não as células que estiveram no sábado. Uau, uau, uau. Eu acho que essas duas áreas que estão faltando, vamos chegar a 5.000 pessoas aí. Eu acho que essas duas Ah, estão não, guardando uma surpresa para nós aí, hein? Eles não, estão. Olha que bênção. Vamos parar aqui para pensar um pouquinho, né, pessoal? Primeiro, pastores, né, da sede e das congregações da Renovada. Eu creio muito, muito na palavra de Deus. E quando eu falo que eu creio nas coisas mais básicas. Não existe sucesso se não praticarmos a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Ele criou o mundo dentro de uma ordem. Ele não criou tudo de uma vez, num bolão só, num estatelar de dedos, né? Num sopro, ou numa palavra. Ele foi fazendo por etapas, porque ali tem uma ordem, né? Na Bíblia você vai encontrar, por exemplo, buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas a uma ordem. Então, Deus não abençoa quem anda em desordem. Eu vou ser aqui bem, bem duro, né? Por que desordem? O que é uma desordem? É aquilo que não é ordem, não é? Por exemplo, quando você vai lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos que aprender na Bíblia. Quantas pessoas se converteram na primeira pregação de Pedro, lá em Atos? Aí a Bíblia diz que foram 3.000. Não foi 2.950, nem 3.100, foram 3.000 pessoas. Segunda pregação, a Bíblia diz que foram 5.000 pessoas, não foram nem 4, nem 7, 5.000. Alguém teve uma habilidade para contar. Isso fala de ordem. Quantos nós somos? Quantos se converteram? Isso é ordem. Então, aí chegou um momento em que o evangelho se expandiu tanto que não dava mais para contar. Aí o termo que se usa na Bíblia é uma multidão se converteu, porque era muita gente, era mais de 5.000, mais de 7.000, era uma multidão. Aí, no quarto lançamento da semente que Pedro prega, que os discípulos pregam, a Bíblia diz que eram multidões. Então, é no plural, eram multidões, era muita gente que entregou a vida para Jesus. Mas enquanto eles conseguiam contabilizar, eles apresentaram números. Isso não é pecado, isso é uma questão de ordem, né? É quando a gente pergunta para o pastor quantos membros você tem na igreja, ele fala assim, mais ou menos. Quando ele fala mais ou menos, tem alguma coisa errada.
porque o pastor tem que saber quantas ovelhas você tem. Então, a parábola do bom pastor nos ensina que ele tinha 100 ovelhas. Ele contou 99, no aprisco faltou uma. Se o pastor não sabe quantas ovelhas tem, então como é que ele vai dar conta daquela que faltou? Ah, eu acho que faltou, eu acho que não faltou, eu acho que está todo mundo aí, né? Então, é, esse não é o princípio que nós trabalhamos pela palavra. O que nós trabalhamos pela palavra é o princípio da ordem. Então, esses números parecem ser pequenos, mas não são pequenos. Eu vou dizer por quê. Veja bem, qual campanha que você viu na sua cidade, que você conhece de uma igreja que num único dia alcançou foram 110, né, filho? 119 pessoas pela primeira vez. Presta atenção, tem igrejas que não têm 110, 119 membros. Nós alcançamos 119 pessoas num único dia que foram impactadas pela primeira vez no encontro com Deus na minha casa. Foram 400 e poucas pessoas que se envolveram, fora as células e aqueles que não conseguiram abrir as suas casas. Por exemplo, teve muita gente que tinha sido colocado a casa à disposição na última hora, né, aos 45 minutos do segundo tempo, a pessoa teve um problema e desmarcou. Teve algum problema na casa, algum problema com o líder, com o anfitrião, e acabou não acontecendo, mas a célula aconteceu. Então, você começa a perceber que número extraordinário por um sábado, por apenas 2 horas e pouquinho. Não foi um evento gigante, um congresso de 3 dias, 4 dias, que aí sim teríamos 30 pessoas num dia, 20 do outro, 40 do outro, aí você soma, dá um número grande. Aqui foram em 2 horas bem focadas, bem sinalizadas, bem aproveitadas. Nós alcançamos 119 pessoas pela primeira vez e tivemos 41 casas com 31 conversões e reconciliações. Por que o pastor Alex fez a questão de separar esses itens? Quantas casas, quantas conversões, quantas pessoas estavam envolvidas e quantas pessoas pela primeira vez, para nós pararmos hoje e pensarmos o que vamos fazer com esses números. E aqui vem o grande segredo do sucesso de um líder e de uma igreja. Pensar no pós. Você que já foi para o encontro com Deus, ou aqui na sede, ou na sua igreja, nós temos o pré-encontro, nós temos o encontro com Deus, que vai acontecer agora, hein? Pastor Nino está aí a 1000 por hora, que o encontro com Deus de homens vai acontecer em setembro, está chegando aí. Das mulheres em outubro, que a pastora Bárbara já está querendo sair correndo aí com essa mulherada toda. Então, existe o pré-encontro, que é o preparo, existe o encontro, que acontece no final de semana, e aí depois, na outra semana, o pós-encontro. E é isso que eu quero pensar com você nessa noite, de uma forma bem objetiva. O que fazer no pós-encontro com Deus na minha casa, né? Talvez aonde você está tiveram 2 casas. Não tem importância, você teve 2 casas. Talvez foi uma só na sua igreja toda. O pessoal não entendeu, o pessoal não soube lidar com isso, não tem importância. O importante é que teve uma casa, 2 casas, mas não tive o número como a sede, não tem problema.
Lógico, queríamos muito mais, com certeza. Eu gostaria de trazer para você aqui um relatório dizendo, ó, tivemos 3.700 pessoas participando, tivemos 1.200 pessoas de primeira vez, tivemos 600, 800 conversões e reconciliações. Eu gostaria muito de dar esse número para você, mas isso é um começo. É um começo de algo grande que nós vamos aperfeiçoar e trabalhar. Mas independente, e hoje é o tema desse Tadel, independente do número que teve, de resultado que teve, nós temos que parar e pensar agora com muito amor e carinho no seguinte: o que fazer agora? Acabou a campanha. Ok, acabou. Bom, vamos, gente, vamos embora. Vamos para as nossas agendas, vamos correr agora pensando nisso, naquilo, né? Vamos pensar nos cultos, vamos pensar nisso, naquilo. Não. Se nós queremos resultados com frutos permanentes, que permaneçam, nós temos que parar, como nós estamos parando hoje, para pensar o que fazer. Porque o grande segredo de uma cirurgia, quem faz a cirurgia, quem é médico sabe, se a doutora Rosalinda estiver aí, ela vai me confirmar, o grande segredo de uma cirurgia está na cirurgia, está no preparo para a cirurgia, no preparo correto para a cirurgia, está na cirurgia em si e no pós-cirúrgico. Porque se o paciente não souber lidar com o pós-cirúrgico, não obedecer às regras do médico, ele vai ter desdobramentos e pode voltar até para uma segunda cirurgia, ou talvez até nem ter chance mais de voltar para a cirurgia. Porque o pós-cirúrgico ele é importante tanto quanto o antes e quanto o durante. Na vida ministerial, não é diferente. Na vida profissional, não é diferente. Muitas empresas entenderam isso e eles trabalham com o pós-venda. O pós-venda, né? O mecânico, você leva o carro no mecânico, o mecânico arruma o carro, te dá a chave do carro e fala, tudo bem, você vai lá, faz o Pix, paga, basta pega uma nota e vai embora. Poucos mecânicos têm a habilidade de ligar para você daqui 2 dias ou no dia seguinte, e aí ele disponibilizar de uma secretária para ligar para você e dizer assim, olha, você pegou o carro ontem aqui, foi feito esse serviço, está tudo bem, o carro está em ordem, não deu nenhum problema. Isso se chama pós-venda. As empresas que estão crescendo, elas entenderam esse princípio do pós-venda. No nosso caso, não é pós-venda, é o pós-campanha. O que fazer? Então, vamos para a Bíblia. Vamos lá. Eu sei que você conhece a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6. 1 Coríntios 3, 6. O apóstolo Paulo fala o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Esse texto ele tem sido usado por muitos pastores e igrejas para justificar a negligência do crescimento ou a incapacidade do crescimento. Então, muitos pastores leem teologicamente errado, biblicamente errado, dizendo o seguinte, ó, está na Bíblia lá, pastor, que um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, eu estou esperando que Deus dê o crescimento. E isso eu já ouvi da boca de muitos pastores. E que eu fico olhando e eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Que distorção bíblica teológica. Se esconder debaixo de um texto fora do contexto, né? Por isso que a igreja desse pastor não anda, porque ele não entendeu o princípio básico desse texto. Aqui tem 3 ações, 3, não é uma, nem 2, mas são 3. 3 ações. A primeira ação é de alguém que planta. Eu
plantei. Paulo plantou. Parece que é fácil o plantio, mas não é. Porque a tarefa de plantar exige algumas habilidades no preparo da terra, na escolha da semente, no tempo certo do plantio. Então, existe alguns critérios para se plantar. Exige esforço, exige recursos financeiros e exige tempo, porque nem sempre o que planta ele vai colher, né? Eu não sei se você sabe, mas a castanha do Pará, quando você planta uma semente da castanha do Pará, ela vai levar 40 anos para produzir a primeira semente, para produzir o primeiro fruto. 40 anos, que é diferente do milho. Você planta milho, em 3 meses você está colhendo milho. Mas uma jaca, um pé de jaca, você planta um pé de jaca, você vai pegar a primeira jaca e desfrutar dela depois de longos 10 anos. Olha só que interessante, há um tempo. E aqui nos diz a palavra que tem uma pessoa. Aqui tem pessoas, vamos pensar aqui que é um grupo de pessoas que plantaram. Houve esforço, dedicação, empenho, oração, jejum, preparo da casa, né? Distribuição dos folhetos, a compra de salgadinho, de biscoito, de refrigerante. Houve todo o empenho de preparar a casa, colocar o louvor, passar o perfume, deixar tudo aromatizado, ungir o umbral da casa. Alguém plantou, distribuiu os folhetos, ou impresso, ou mesmo a arte, mandou pelo WhatsApp. Alguém teve um esforço, uma dedicação de plantar. Preste bem atenção. Esta é a primeira etapa de uma colheita, de um crescimento. O crescimento não vem a uma ordem aqui, o crescimento não vem primeiro. Primeiro Deus deu o crescimento, depois alguém plantou e alguém regou. Não. Há uma ordem lógica, há uma cronologia sendo estabelecida, há um processo de Deus. E quando nós entramos, quando você entra no processo de Deus, tudo muda. Então, um plantou com todas essas características que nós falamos. E foi o que nós fizemos dia 17. Nós nos preparamos, o pastor Alex disse aqui, muito tempo, né, pastor Alex? Nós nos preparamos aí semanas e semanas aí no Tadel, e repetitivamente estamos ali preparando a terra, orientando os semeadores. Aí chegou no dia 17, nós plantamos antes com os convites, antes com o preparo, antes com o jejum, antes com a oração, antes com a unção, e no dia plantamos. A casa está aberta. E vieram quem Deus quis que fosse nessa casa. Por exemplo, eu fui visitar e fazer supervisão, como o pastor Alex fez, eu fiz supervisão em 3 casas, né? E foi muito legal, muito abençoado, meu Deus. Mas muitas das casas que eu fui, nem todos os convidados que disseram que iriam foram. Não tem importância. Foi um, glória a Deus por esse um. Foram 5, glória a Deus pelos 5. Ah, mas faltaram 10, tinham 15 confirmados, só 5 vieram. Meu irmão, 5 vieram, vibra com 5. Né? Então, olhar pela fé, você plantou em 15 terrenos diferentes, colheu de 5. Então, aqui nos diz a palavra, em primeiro lugar, tem um que planta. Você plantou, nós plantamos. Não existe colheita sem plantio. Ninguém colhe o que não planta. Ninguém vai pegar alguma coisa que não semeou. Isso é uma regra da vida, uma regra de Deus. Por isso que nesse processo que Deus estabelece através do apóstolo Paulo, em primeiro lugar vem aquele que mais vai se esforçar. Ele vai gastar o dinheiro, o tempo dele, a dedicação dele,
uma sabedoria para escolher as melhores sementes, vai pagar caro por isto, vai ter o terreno, que ele vai ter que comprar o terreno para plantar, o maior esforço é de quem planta. Por isso que o Salmo 126 diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia. Salmo 126, 4. Você sai andando, plantando e chorando enquanto você semeia. Por quê? É uma tarefa árdua. Não é para qualquer um, é para gente como você, é para nós como Renovada, que nós vamos plantar e, se preciso chorar, nós vamos chorar, mas nós não vamos desistir de cumprir a palavra de Deus. Então, a primeira parte do processo é um plantou. Aí diz aqui, Paulo plantou, e aqui diz Apolo regou. Apolo regou. Aí tem que ter a segunda parte do processo. Para chegar no terceiro, existe um segundo processo. Alguém tem que regar. Nesse caso, um plantou e o outro regou. Preste atenção, são duas pessoas diferentes. Paulo plantou, Apolo regou. Mas nós aqui, que somos cheios do Espírito Santo, que somos visionários pela fé para ganhar cidades, nações para Jesus, nós podemos fazer as duas coisas. De que maneira? E aqui vem o pós. Sábado nós plantamos. Nós tivemos algumas colheitas. Então, aqui os números atestam dessa colheita, né? Então, aqui, 119 pessoas de primeira vez e 39 ou 41 conversões ou reconciliações. Veja, este é o número que nós precisamos trabalhar. Essas são as sementes. Primeira, são 2 níveis de semente que nós precisamos trabalhar. Primeiro nível de semente, que nós precisamos regar. Preste bem atenção. Agora chegou o momento pós-campanha, que é regar. O que é regar? É nós tratarmos com amor e carinho as vidas que, de alguma maneira, participaram dessa campanha. No caso da sede aqui, 120 pessoas, mais ou menos, de primeira vez participaram. Então, este é o nosso alvo, a nossa primeira semente para regar, porque nós não podemos perder essas sementes. Houve todo um esforço, uma dedicação, um empenho de cada um de nós. Nós não podemos agora virar as costas e começar uma nova atividade, um novo processo, esquecendo daquilo que nós plantamos. Nós precisamos nos ativar agora na missão, na tarefa de regar. Regar significa jogar água. Água significa, na Bíblia, o Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós ativarmos a nossa fé para que o Espírito Santo de Deus possa conduzir o coração de todas essas pessoas que foram nessa campanha. Quem decidiu por Jesus, quem se reconciliou ou quem simplesmente participou. O que fazer com essas pessoas agora? Então, agora vem aqui a minha direção para você. Nós precisamos regar, 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 regar. Porque se nós não regarmos, sabe o que vai acontecer? Essa semente vai secar e morrer, e todo o nosso esforço, empenho em plantar se perdeu, porque nós não demos a continuidade no processo que é de regar. Vou dar um exemplo aqui bem simplista para você. O que seria regar? Então, vamos pegar aqui que de uma dessas 49 casas, se eu não me engano, porque o número que eu tenho aqui não está atualizado, 49 casas, vamos pensar que numa casa tiveram 2 pessoas pela primeira vez. Elas foram lá, participaram, elas não entregaram a vida para Jesus, não se reconciliaram e nem foram no café da manhã no domingo. Nós vimos no café da manhã
muito top que a Belzinha preparou com as meninas lá, que foi demais. Nada disso aconteceu, eles só foram lá na campanha e acabou, não foram no culto e acabou. Aí passa na sua mente o seguinte: bom, eles não querem nada com o evangelho, eles não querem nada com a igreja, eles estão em outra pegada. Eu vou te dizer aqui algo muito importante: nós precisamos regar essas vidas, essas sementes. Elas são sementes poderosas que podem frutificar. Então, qual é o nosso papel? Agora é a hora de você se ativar com a sua célula toda. Célula, nós temos 2 nomes de 2 pessoas que vieram aqui na nossa campanha de fé do dia 17. Nós vamos agora regar com as nossas orações. Nós vamos orar toda a célula pela vida dela. Nós vamos escalar. Toda semana alguém vai ligar para essas 2 pessoas distintas vão ligar, vão orar por elas, vão convidar para a célula, vão convidar para o culto. Nós não vamos deixar que essas sementes sequem e morram. Nós vamos regar com o nosso cuidado, com o nosso amor, com uma ligação, com o zap, com um convite, ou seja, nós vamos regar aquilo que nós plantamos, porque se nós não regarmos, tudo que nós plantamos vai morrer. Aí nós vamos ter que pensar numa outra campanha, num outro processo, mas se nós não aprendemos a regar essas vidas, não adianta fazer um outro processo, não adianta fazer uma nova campanha, porque nós precisamos consolidar aquilo que foi começado. Deixa eu te falar algo muito importante e precioso. A primeira área que nós precisamos regar foram aqueles que aceitaram o convite, que foram, que participaram, foram poucos ou muitos, não importa, que seja uma pessoa que foi, na cela toda, na casa toda, foi uma pessoa só. Meu Deus, nós temos que regar essa vida. Nós não podemos perder uma alma sequer. Não podemos deixar que o diabo leve essa vida para que todo o seu esforço seja perdido. Não. Então, nós precisamos regar, e o primeiro grupo de sementes a ser regado são essas vidas. Segundo grupo de sementes a ser regadas é colocar na célula o seguinte: olha, irmãos, e essa semana é disso, hein? Amanhã na célula e sábado. Queridos, prestem atenção. Tivemos aqui na nossa casa, na nossa campanha, uma pessoa, glória a Deus, já está conosco aqui hoje, mas eu convidei 3, a irmã convidou 5, o outro convidou 2, e eles não vieram. O que nós vamos fazer? Virar as costas para eles? Não. Nós vamos regar esse segundo grupo de sementes. São pessoas que aceitaram a ir e não foram por alguma razão. Nós não vamos desistir deles. Nós vamos insistir regando com o Espírito Santo de Deus, que vai te usar através de um telefonema, de uma mensagem de WhatsApp. Eu espero que você esteja entendendo que no regar nós temos o primeiro grupo é quem foi e o segundo grupo aquele que não foi. Nós queremos que ninguém se perca nesse processo. Se nós fizemos a primeira parte, que foi o preparo, que foi o pré-encontro, fizemos o encontro, que foi a campanha sábado, agora nós vamos fazer o pós-encontro. Esse pós-encontro ele pode durar meses. Pode durar meses. Não desistimos. Pode colocar no caderno de oração. Coloca no grupo. Ó, vamos orar por essas 15 pessoas que falaram que viriam na campanha e não vieram. Vamos orar por elas. Vamos ativar de fé. Vamos regar aqui. Todo final de célula, pega o celular, aponta ali para o grupo, põe no meio ali aquela lista ali, faz um papel, uma cartolina, comece a regar. Vamos orar, porque a nossa perseverança na oração atrairá a bênção de Deus do quebrantamento dos corações. E essas pessoas, eu creio, elas virão para a célula, aceitarão um convite para um culto de celebração, de alguma maneira elas serão tocadas, porque nós vamos regar. Então, quando nós juntamos aqui, e eu concluo a minha palavra nesse momento aqui, quando nós juntamos, que nós plantamos, você plantou, nós vamos agora regar. Presta atenção, é o processo. Primeiro processo, plantamos. Segundo processo,
Nós vamos regar, temos que regar. Se não regar, vai morrer a semente. Todo o teu esforço, todo o teu empenho vai ser roubado porque não vamos regar. Nós não podemos fazer isso jamais. Talvez numa ligação você vai ter o resultado. Talvez vai levar meses, não importa. Nós vamos regar, 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 porque uma hora o Espírito Santo toca, essa vida vai se render a Jesus Cristo. Bom, então nós vamos regar, porque aí sim nós completamos. Aí vem conclusão desta mensagem, desse processo. Aí, quando Deus olhar que nós já fizemos a primeira parte que foi plantado, Deus está vendo o meu esforço, o seu esforço. Então, Deus vai perceber agora o nosso esforço em regar. Regar vai exigir esforço, perseverança, dedicação. Não podemos esmorecer. Tenta uma, tenta duas, tenta 10, tenta 1000. Não vamos desistir dessas vidas jamais. Quando Deus perceber isto, aí virá a conclusão desse processo. Aí Paulo termina e ele conclui dizendo algo precioso: o crescimento vem de Deus, porque a honra vai ser para ele, a glória será dele, porque é ele que nos capacitou a plantar, ele que nos deu a sabedoria para plantar, ele que nos deu condições de plantar, ele que vai com o Espírito Santo nos ajudar a regar e ele vai dar o crescimento. Perceba que são 3 etapas distintas e diferentes. Então, eu não posso inverter, jamais. Nós precisamos sonhar que é possível ganhar multidões e consolidar essas multidões. Não vamos descansar enquanto elas não estiverem na célula, enquanto elas não forem para o encontro com Deus, enquanto não estiverem envolvidas no ministério. E muito, muito em breve serem futuros líderes. E um dia eles falarem assim na igreja, no testemunho: olha, eu fui alcançado no dia 17 de agosto para Jesus, para o dia do meu nascimento, na fé. E até hoje eu louvo a Deus porque alguém se importou comigo, alguém foi me buscar, alguém me regou. E hoje eu estou aqui para a glória do nome do Senhor. Amém? Deu para você entender? Então, amanhã, sábado, é o início, não é para fazer amanhã e acabou. É o início da nossa ativação de uma busca, de regar. Vamos regar todas as sementes. Você tem o telefone, tem o WhatsApp, você sabe às vezes onde a pessoa mora. Vamos nos mobilizar. Se preciso for, peça para essa pessoa abrir a casa dela, leva um dia a célula toda para lá, faz um evento único lá, abraça essa pessoa. Se ela não quer vir na célula, a célula vai ter ela e Deus vai te honrar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui desafiar você nessa quarta-feira, na sua célula, no sábado, na sua célula. Eu quero que você passe essa visão. Eu quero que você repita esta mensagem. Eu quero que você fale agora do regar. Nós vamos regar. Leia esse texto. Fala, gente, nós plantamos, agora nós vamos regar. Talvez muitas vidas vão estar amanhã na célula. Muitas vidas vão estar lá, dessas que foram sábado. Comece a regar sobre elas, ensine elas a orar, ensine elas a dar o primeiro passo, a ir para o batismo, ensine elas a ir para as 7 semanas de libertação, ensine elas a fazer o encontro com Deus, de homens, de mulheres, ensine elas a começar uma caminhada na fé, para que elas possam frutificar no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar aqui orando com você, são 20 horas e 33 minutos, é isso mesmo, né, meus filhos? Eu estou com a minha vista meio ruim aqui, 20 horas e 33 minutos, é isso mesmo. Então, eu quero aqui dizer, esse é o nosso papel, essa é a nossa tarefa. Eu não quero que você perceba assim, bom, encerrou a campanha, puxa, meu Deus, graças a Deus, acabou o dia 17, ufa, né? Vou pensar em alguma coisa a mais. Espera aí. Vamos regar, porque a colheita virá no tempo certo,
em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você. Senhor, toda honra, toda glória nós rendemos a Ti. Pai de amor, Pai de bondade, como o nosso coração anseia pelo Senhor. Nós queremos ser incansáveis, implacáveis, determinados na missão que o Senhor nos confiaste. Senhor, sabemos que é o Teu Espírito Santo que nos dá uma força nova, uma unção nova, uma capacidade nova, uma visão nova. Por isso, vem Espírito Santo de Deus nos impulsionar a partir de agora, nós regarmos as sementes que foram plantadas, para que elas não morram, mas, pelo contrário, nós vamos ser implacáveis, determinados, ousados, ó Deus, e queremos que o Senhor nos ajude nessa missão, não nos deixe só, nos ajude nessa missão, nessa tarefa de regar, nos dá estratégia, nos dá paixão por essas vidas, que toda fala contrária, de desânimo, de que não estão nem aí com o Evangelho, caia por terra. Nós vamos crer que cada uma dessas sementes ainda frutificará para a glória do Teu nome. Senhor, eu oro e abençoo e Te agradeço pelos resultados aqui da sede, que foram aqui anotados, e aqueles que ainda faltam. Eu Te agradeço, ó Pai, pelos resultados, pelos frutos de cada congregação, por aqueles que se envolveram, que entenderam essa missão. Pai, nós vamos dormir nessa noite felizes, em paz, porque estamos cumprindo a missão que o Senhor nos confiastes. Por isso, vem, Senhor, e abençoe cada pastor, cada líder que aqui está, cada homem, cada mulher que está nesse Tadel, que a Tua bênção permaneça sobre nós. E eu quero profetizar que, a partir de amanhã, estaremos ativados nessa tarefa da consolidação, nessa tarefa e nessa missão de regar, e todo o nosso esforço será investido para que essas sementes possam germinar, crescer e frutificar. Eu oro e eu abençoo e peço ao Espírito Santo de Deus, vá diante de nós, e que aí sim venha o crescimento, que o Senhor nos dê o crescimento, porque nós plantamos, nós regamos, e o Senhor nos dará o crescimento, e o Teu nome será glorificado. Obrigado, Senhor, por esse Tadel. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu Deus do céu. Boa noite, meus filhos amados aí de Fortaleza. Jesus Cristo poderoso, olha aí a Priscila, que bênção. Cadê o Davis, meu filho? Jesus Cristo não está por aí, não? Amém. Pastor Felipe, obrigado. Olha aí os pastores, que lindo. A Kátia, a doutora Kátia, que bênção. O Alexandre, a Neuza, a pastora Neuza Guedes ali bombando lá em Campos. Meu Deus do céu. Mais uma campanha dessa aqui, ela vai ganhar aquela cidade inteira para Jesus, viu? A mulher é fera, esparramou tudo lá, viu? Quebrou tudo lá naquela cidade. Jesus poderoso, né? Pastor Alex, você poderia abrir só um detalhe aqui, o microfone da turma, que eu quero que você possa brincar um pouquinho. Ao pastor Neemias, aí, ó, atento, ó, Jesus poderoso. Antes de abrir os microfones, eu vou ter ainda uma reunião com os pastores, que eu queria ouvir de vocês como é que foi a experiência de vocês, a experiência de Votuporanga, a experiência de Fortaleza, tá bom? Eu quero muito estar com vocês aí, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? E Amém. domingo agora, você que é da sede, né, você que participou dessa turma toda aqui, que foram essa turma aqui linda, linda, linda aqui, que foram aqueles heróis aí que colocaram essas 49 casas, aqueles ministradores, os facilitadores abençoados. Domingo agora você é o meu convidado com um delicioso café, que a Belzinha vai preparar, como sempre, aquele café maravilhoso. Belzinha, para essa turma aí, eu quero que você capriche um pouco mais, viu? Aquele cappuccino da Vânia,
Meu Deus do céu, hein? Tá bom? Isso aí, gente. Microfones Papinha, é liberados. R$7,90 o custo dela. Ela deixa por R$7,90. Ó, aí já foi, hein? Bem. Deus abençoe. Microfones liberados. Dá para comprar um pouco aí. Estou vendendo alguma coisa por R$7,90, Jesus. Barato. Deus abençoe. Abençoe a todos, Deus meus irmãos. abençoe. Deus Leandro. Abençoe, pessoal. Fátima. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, Palavra, Elzinha, palavra. Vânia. Nome de Jesus. Deus Deus abençoe. abençoe Maria, Deus Maria abençoe. Deus Soares. abençoe, Carlos Chalim. Deus abençoe, Sueli. Deus Tia abençoe. Mar. Pastora Bárbara. Deus abençoe, pastora Fátima. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Beuzinha, Bênção, Moécio, Deus aqui na tela. Deus abençoe. Deus abençoe. Elzinha, meu amor. Pastor Marcos. Boa Deus noite, abençoe, a paz. querido. Paz, Deus Marcos abençoe. Ferreira. Deus Pastor Marcos abençoe. Francisco. Deus abençoe. Pastora Maria. Deus abençoe cada um de vocês, gente. Deus abençoe. Deus abençoe, a paz do Senhor. Deus abençoe. Paz, paz. Deus abençoe a paz do Senhor para cada um de vocês. Geilinha, saudade. Deus abençoe.